Boa tarde a todos. Meu nome é Luca. Eu sou membro da revista Fonte e eu irei apresentar esse terceiro volume que está sendo publicado. É com muito prazer que anunciamos o terceiro volume da nossa revista. A Fonte faz um trabalho de tentar trazer à luz obras e artistas que, pelos seus níveis estéticos, deveriam ser mais expressivos. Para tanto, é preciso que a revista também se torne mais relevante. Por isso, ficamos felizes em reconhecer que ela, aos poucos, toma mais espaço no cenário atual, que é imenso, porém pouco habitado e pouco convidativo. Neste volume, contamos com obras de diversas formas, seja nas artes visuais ou na literatura. Seguimos tentando divulgar quaisquer expressões artísticas. Obrigado a todos e a todas que submeteram suas obras, e obrigado a todos os membros da comissão da nossa revista. Bom, agora eu vou dar início à palestra, que será realizada pelo professor Pablo Simpson. Pablo Simpson é poeta, tradutor e professor da Unesp, cursou bacharel e licenciatura em Letras pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado e doutorado em Teoria e História da Literatura pela Universidade Estadual de Campinas, com sanduíche na Université Marc Bloch de Strasbourg e pós-doutorado pela Université Paris 3. Especialista em literatura brasileira e francesa, tem parte da sua produção crítica dedicada à poesia brasileira do século XIX, especialmente Castro Alves, a poesia brasileira do século XX, com ensaios dedicados a Mário de Andrade e a poesia da geração de 1930, e a poesia francesa do século XX, sobretudo voltados à obra de Yves Bonnefoy. Além disso, traduziu poetas como Pierre-Jean Jouve, Max Jacob e Jean Cogin, além de romancistas como Georges Bernanos, Michel Henry e Louis-René Deforest, cuja edição de Le Bavard prepara atualmente. Publicou O Rumor dos Cortejos, poesia cristã francesa do século XX, Rastro, Hesitação e Memória, o tempo na poesia de Yves Bonnefoy, Antologia da Poesia Arcade e Espumas Flutuantes de Escravos em Castro Alves. Recentemente lançou seu livro de poesia, O Tio da Caminhonete. Então, podemos dar continuidade. Boa noite, Luca. Tudo bom? Obrigado pela apresentação. Deixa eu dar uma boa noite para o pessoal que está aqui, a Cássia, o Yuri, a Patrícia, a Isabela, a Daniela, o Marco. Então, bom, eu já começo, né? Eu acho que é isso, né? Vamos lá. Eu queria, agradecer ao convite, né, dos artistas e dos amigos da revista Fonte, as duas Julianas, ao Lorenzo, a você, ao Gabriel, para a gente conversar um pouco na abertura desse número. E vocês me sugeriram, né, nesse momento, que eu falasse um pouco da relação entre poesia e modernidade. E para mim é uma honra mesmo, é uma alegria, um prazer falar com vocês, e também vê-los engajados numa revista literária, artístico-literária, né, com obras gráficas tão impressionantes. Eu estou pensando aqui na garrafa da Isabela Donat, que estava nos bastidores aqui com a gente, que é a Coca-Cola que se transforma, ou que é também um coquetel Molotov, e é uma obra que de algum modo dialoga com o movimento da proposta de vocês, sobre o qual eu tentarei falar uma ou duas coisas, mas também que dialoga com alguns poemas que foram publicados nos números anteriores da revista e que são bem provocadores. Mas não provocadores só no tema, eles são provocadores no modo como o eu aparece nesses poemas e na linguagem. E eu lembro que eu cheguei a conversar com vocês, a comentar um pouco com alguns de vocês que são meus alunos, né, o quanto a universidade e a nossa área de letras, né, de estudos literários, ela foi se fechando, se canalizando, e eu vou me servir hoje aqui um pouco na conversa de várias metáforas aquáticas, né, num certo tipo de escrita, que é dos artigos, com as suas regras ABNT, que são feitas para as outras áreas, com um certo apagamento do sujeito e com uma linguagem que não se presta, né, muitas vezes, ao movimento que é um movimento interpretativo. E além disso, né, as demandas de produtividade acadêmica, vocês sabem, né, elas vêm fazendo
que a gente assuma essa forma estranha do artigo científico, que é submetido à lógica da hipótese, da argumentação e da prova, como se essa forma fosse a forma exclusiva do nosso campo, que é criativo e artístico. E como se apenas ela, né, pudesse se ver diante da literatura e da arte, produzindo interpretações e por aí vai. Ao passo que a gente sabe, né, que o espaço da literatura ou da poesia é um espaço da liberdade, que tem a ver com ritmos, formas e questões, e com uma mobilidade que é muitas vezes crítica, de forma mais veemente do que a gente pode encontrar na escrita muito medida, muito certinha do artigo científico. Então, é um prazer mesmo, assim, vê-los integrados nesse projeto. E então, assim, a minha proposta hoje, na verdade, é pegar um gancho nessa capacidade crítica da arte e da poesia, falar um pouco disso, mas eu chego, na verdade, nessa formulação. Então, assim, retomando, assim, a minha proposta é falar alguma coisa que tem a ver com essa capacidade crítica da arte e da poesia. Mas eu chego a essa formulação a partir de dois lugares, que são lugares que vocês, de algum modo, sugeriram, né? Bom, o primeiro deles, e eu já peço já para você, já está transmitindo, bom, a imagem, não tinha visto. O primeiro deles, na verdade, foi quando eu vi a chamada da primeira revista Fonte, sem a fonte, né, do Marcel Duchamp, que é essa que está na imagem. E aí, bom, imediatamente eu pensei na água, no jorrar da água, e eu montei quase uma espécie de antologia interna na minha cabeça, que é uma antologia que eu vou trazer para vocês aqui um pouco ao longo da nossa fala, da nossa conversa, da minha fala, da nossa conversa, que passa um pouco pela Maria Lúcia Alvim, pelo Cruz e Souza, por outros poetas como Glauco Matoso, pelo João Cabral de Melo Neto, pelo Nicanor Parra. Bom, já antecipo, faço quase uma espécie de sumário do que a gente vai ver. E também pelo Vinícius de Moraes. Bom, eu acho que é um pouco isso que a gente vai ler junto. Que era uma espécie de antologia aleatória, pessoal, absolutamente pessoal, e eu peço desculpas para vocês por isso. Mas aí logo, né, imediatamente surgiu esse urinol do Duchamp. Eu não tinha visto a imagem, eu entrei no site da Fonte, etc., e vi o urinol do Duchamp, de 1917, como aparece aí, né? E que bom, como vocês sabem, né, eu acredito que a proposta de vocês tem a ver com isso, coloca inúmeros problemas. Ele coloca inúmeros problemas, assim, e é uma obra de arte central, né, para a tradição da arte moderna. E eu menciono apenas alguns deles, né, bom, que você já conhece, mas eu retomo ainda assim. O primeiro, né, o debate sempre atual sobre o que pertence ao domínio da arte, o que é arte, o que deve estar numa exposição ou no museu, embora a arte, bom, felizmente, né, não esteja só no museu, a arte não se faz só no museu, o que torna um objeto artístico, e eu estou pensando isso do lado da autoria e da assinatura, ou que percepção torna um objeto artístico, e eu estou pensando do lado do leitor ou do espectador, ou ainda, que instâncias legitimam um objeto como artístico, pensando no museu, né, ou na sociedade, etc. E a história, né, da Fonte do Duchamp, bom, até onde eu sei, e vocês podem depois, na nossa conversa, assim, me darem mais informações, se vocês tiverem, ela tem a ver com a proibição, né, dessa peça, né, dessa obra, né, no Salão da Sociedade Nova-Iorquina de Artistas Independentes, e o debate que se deu mais ou menos nessa oportunidade, em virtude dessa proibição. Então, assim, eu já retomo um pouquinho isso daí. O segundo problema, né, dessa fonte, né, tem a ver com o fato de ela ser uma apropriação autoral, com assinatura e tudo, né, de algo que estava mais no campo utilitário do que propriamente artístico, né, e esse é um outro debate. A ideia da arte que vem como série, que não é um objeto artístico único, etc. E aí toda a conversa sobre o artesanato, mas que não é propriamente artesanato aqui, porque ele é feito de forma industrial. Bom, todo esse debate que passa ainda pela inscrição autoral, que transforma, né, com a assinatura, com uma certa atribuição de uma intencionalidade, essa peça numa obra artística. Bom, por fim, o último problema, mas podem aparecer outros, né, o fato da apropriação de vocês, né, da revista, de uma imagem que em si uma foto de um objeto que, por sua vez, foi apropriado. Então, tem esses movimentos. Então, bom, são pelo menos 4 deslocamentos que eu anotei, né, do uso doméstico, a gente pode dizer assim, para a exposição, que não acontece, da exposição para a foto, que registra e difunde, né, a obra, da foto para a revista. Mas, na verdade, tem muitos outros, porque uma obra como essa, né, como, bom, o Urinol do Duchamp,
para aqueles, né, que se apropriam dela, né, já não vem como uma obra só, né? Na verdade, vem como uma história, que é essa história de uma assinatura, vocês veem aí, do Richard Muth, a assinatura feita pelo Duchamp de forma, como é que se diz, como é que se diz, não como uma espécie de pseudônimo, né, assim, de forma apócrifa. Então, bom, é uma assinatura que não é a do Duchamp inicialmente, e bom, sabendo que o próprio Duchamp fazia parte da Sociedade Nova-Iorquina de Artistas Independentes, da comissão que de algum modo recebeu essas obras e que recusou, né, essa especificamente, e dizendo, né, que esse objeto ele era, e aí eu friso bastante porque depois a gente vai retomar um pouco isso na conversa, imoral e vulgar, além de ele ser plágio. E, claro, fica irresistível para a gente pensar nesse vulgar, né? E eu já antecipo, bom, eu já fiz isso, mas antecipo de novo, que a gente vai terminar com um poema do Glauco Matoso, que é bem pesado nessa relação com a temática da fonte, e aí eu aviso antes, né, para a gente poder, se vocês quiserem, como é que se diz, tirar as crianças da sala, eu vou avisar mesmo. Bom, de todo modo, para mim, o mais importante, e isso está sugerido no título da revista, é a ideia de uma arte contra a arte, que eu mal ou bem desloco para esse lugar da polêmica do Duchamp, que é o de uma arte que pode não ser arte, ou inversamente, de alguma coisa que não julgamos arte e que é subitamente alçada como gesto crítico num espaço de legitimação que é sempre complicado, né? Do museu, por exemplo, que é alçado nesse espaço ao Estatuto de Arte. Parece algo bastante simples isso, né? Assim, mas eu lembro, por exemplo, quanto a fotografia documental, a fotografia, muitas vezes jornalística, etc., de guerra, que trata de coisas do cotidiano, que trata, vai lá, de cenas banais, de violência, ela vai se pretender, muitas vezes, essa fotografia, uma espécie de fotografia sem arte. E eu explico isso para vocês. Sem arte no sentido de que ela pode aparecer de forma desfocada, com um enquadramento ruim, tremida, com a luz estourando, com um modo... E tudo isso, né, na verdade, como um modo de produzir sobre nós uma espécie de sensação de presença, de que aquilo, na verdade, não foi fabricado, não foi elaborado demais. Bom, o cinema vai lidar um pouco com isso, né? O cinema que se pretende muitas vezes documental, ele vai fazer a câmera tremer mais, ele vai produzir grandes planos de sequência, ele vai fazer menos montagem. Bom, tem várias estratégias que produzem essa sensação de uma certa presença. E aqui, na verdade, eu penso sobretudo, eu estou pensando, na verdade, num crítico de arte chamado Jean Galard. Bom, eu passo aqui pelo título da exposição, no Jean Galard, que fala nesse livro chamado Beleza Exorbitante, e eu cito essa citação que aparece aí, ele fala de profissionais que simulam o sem arte e justificam essa preferência pelo fato de que elas causam, né, essas obras sem arte, uma emoção mais forte e de que nelas o horror é mais perturbador. Então, o horror, né, numa foto mais tremida, desfocada, com enquadramento ruim, etc., ele se torna mais perturbador. É como se nós nos víssemos visados, né, por esse horror. É como, na verdade, é como se houvesse uma espécie de mescla do feio da realidade e do feio da própria arte, ou como se a recusa às proporções, ao foco, à ordem, ao enquadramento, né, como se a brutalidade tivesse que corresponder uma espécie de incorreção da representação. A representação tem que estar incorreta como modo de corresponder à brutalidade do real. E, bom, no caso da poesia, e vocês podem colocar perguntas assim, eu estou olhando aqui, acompanhando o chat, se eu estiver passando muito rápido, vocês anotem aí. No caso da poesia, esse debate ele me vem de um outro lugar, mas de um lugar relativamente parecido e um pouco ao acaso, na verdade. Vem de um poeta francês chamado Henri Mechonic, e eu estava lendo, na verdade, esse livro, eu estava lendo para um curso da pós-graduação, um livro dele sobre a tradução, e num certo momento ele fala justamente do Duchamp, e para falar de poesia. E aí, na verdade, é esse fragmento que, na verdade, o Mechonic, ele vai dizer, né, na verdade, que o Duchamp coloca uma questão central para a arte moderna, que é essa questão aí, isto é arte, isso não é arte. E ele diz, bom, o Mechonic, portanto, com as suas palavras, que está na origem da modernidade a radicalização da seguinte pergunta:
isto é arte, isto não é arte. E ele soma, né, a essa pergunta uma afirmação que a gente tem cada vez mais dificuldade de assumir, mas que é recorrente no debate crítico sobre a poesia. E a afirmação é essa. Desculpa, eu não passei o slide. Bom, isto é arte, isso não é arte. A afirmação é essa que está aí abaixo. Posso afirmar de um poema, este não é um poema. Então, esses dois trechos estão na Poética do Traduzir. E eu digo, na verdade, que essa questão é uma questão difícil de assumir, porque a questão do valor, né, é uma questão complicada, né, e a gente sabe disso. E o debate crítico, né, nos cursos de letras, ele vem deixando essa pergunta de lado com a pretensão de uma certa imparcialidade analítica, que a gente não sabe nem muito bem de onde vem isso daí. A ideia de que o crítico, né, o analista dos textos literários, ele tem, de algum modo, de se manter relativamente à distância, ou não escrever, nem eu, na verdade. A pergunta, né, bom, e eu repito essa pergunta, é o que faz que eu diga que uma coisa é um poema? O que faz que eu diga que uma coisa é um poema? E aqui eu estou brincando com a famosa tela do Magritte, Ceci n'est pas une pipe. Bom, tem forma de poema, está no livro, tem foto do poeta do lado, né, meditativo, etc. Vem com o título poema, mas pode pode não ser um poema, né? Pode ser que não julguemos que seja um poema, pode ser que não nos diga nada como poesia. E aí, bom, a pergunta, né, mas não diz nada por quê? Então, assim, vejam que essa questão, que é a questão do valor, tem um certo valor estético, que a gente tem dificuldade de refazer, né? Ainda que esse valor tenha muitos problemas, e um deles é o fato de a estética parecer uma espécie de disciplina excludente, eventualmente autoritária, porque significa produzir cânones, né, verticalizar, dizer que uma coisa é melhor do que a outra, hierarquizar, etc. E esse movimento pode ser um movimento de exclusão. Não é só a questão do valor, né, que tem a ver, não é só essa questão, né, que tem a ver também com o nosso desejo, né, da percepção de poesia como algo generalizável, assim, isto é, assim, eu não gosto de um poema e eu imagino que esse poema também, assim, que ninguém deva gostar desse poema. Não é só isso, né, e eu peço desculpas por simplificar esse debate, né, sabendo que a gente percebe, né, e eu tento colocar no plural, né, buscando a adesão de vocês, que existe mais poesia num livro da Maria Lúcia Alvim do que nas canções do Jota Quest, ainda que elas possam ter rimas, e ainda que elas possam ser interessantes. Eu trago 2 versos aqui bem aleatórios. Eu hoje mesmo quase lembro que já estive sozinho. O rosto contra o peito, 2 corpos num amasso, os corações batendo juntos em descompasso. Bom, só um minutinho. Então não é só essa dificuldade do valor, né? O problema é um pouco esse o problema do Magritte, né? De uma poesia que se pretenda não poética, ou que se queira em combate com certos modos que se pretendem poéticos. Então eu digo que não é um poema, eu escrevo um poema que se diz não ser um poema. Este cachimbo não é um poema, não quer ser um poema, ainda que seja. E este não ser, né, se torna uma espécie de espaço negativo, quase como uma espécie de reservatório do poético, como se o poético, como se a poesia tivesse sempre que recusar alguma coisa. E aqui eu estou pensando assim num texto do Ricardo Domenech sobre um livro da Marília Garcia, que por sua vez traduziu com Carlito Azevedo uma poeta chamada Nathalie Cantena, que lida justamente com esse lugar, que é esse lugar do não é poesia. E eu não resisto a citar para vocês, né, um trecho de um poema chamado Primeira Parte, Parte Europeia, que foi reproduzido, né, no excelente site de poesia que é o Modo de Usar. Então, está aqui o poema da Nathalie Cantana. Eu me chamo Nathalie Cantana. Olá, meu nome é Nathalie Cantana. Nasci no dia 8 de março de 64. Nasci em 1964, em Paris, na França. Eu moro em Digne-les-Bains. Eu vivo no sul, perto da Côte d'Azur. Escrevo normalmente frases simples. Meu estilo é simples, mas às vezes complicado. Publiquei meus primeiros textos em revistas, publiquei meus poemas em revistas de vanguarda ou revistas nem tão de vanguarda. Eu faço leituras em voz alta em bibliotecas ou em espaços públicos. Posso ler com os lábios ou em minha cabeça, se você quiser. Uma pequena leitura francês e depois inglês. As frases em inglês não são a tradução das frases em francês. Compreendem? Elas são diferentes. Então, vocês vejam que a forma, né, é a forma do dístico, né? Existem repetições, o 64, eu me chamo Nathalie, meu nome é Nathalie.
o cantane cantana, o inglês francês, e há também alguma coisa de uma recusa à imagem, né, de uma recusa à elaboração lexical, é um poema simples, né, uma recusa a uma espécie de ritmo regular, embora o dístico dê essa sensação de ritmo regular, e uma recusa a uma certa experiência do insólito, né, que muitas vezes aparece na poesia. Mas isso tudo, né, não faz, para mim, né, e o texto menos poético. E eu um pouco assinalo para vocês, né, para mim, eu acho que tem alguma coisa muito interessante na montagem, nesse presente do dizer, que é o nosso ler, como se nós lêssemos alguém que está falando com a gente, falando mesmo com toda a repetição, que é uma espécie de repetição da fala, além dessas outras coisas que para mim me parecem bem interessantes, da metalinguagem e desse lugar complexo, né, desse eu que se afirma tão simples, né, e tão complicado ao mesmo tempo, bom, com esses paradoxos, né, e eu acho que isso para mim me parece bem interessante. Mas eu também lembrei, bom, nesse debate sobre o não é poesia, de uma entrevista do Ferreira Goulart à Flip de 2010, que foi uma homenagem ao Carlos Drummond de Andrade, e ele dizia, e aqui vai o slide seguinte: Drummond foi o primeiro poeta moderno que eu li. Eu era um poeta parnasiano. Li em um poema dele a expressão lua diurética e pensei, que porra é essa? Isso não é poesia. Mas só depois eu entendi que aquela era uma nova poesia que, em vez de falar de um mundo idealizado, falava do cotidiano. Drummond via beleza nas coisas mais sórdidas. E isso tudo para dizer para vocês que mesmo Carlos Drummond de Andrade, né, pode ser lido ou pôde ter sido lido, e ele efetivamente foi, no caso do poema No Meio do Caminho, na chave do isso não é poesia. E esse isso não é poesia tem a ver muitas vezes com um lugar, isso não é poesia, isso não é poema, o poema que não é poema, e isso não é poesia tem a ver muitas vezes com um lugar, né, um certo lugar, não frente ao mundo, pensando que a poesia pode se inspirar no mundo, mas frente ao que se institui como poesia. Assim. Alguém, né, no caso do Goulart, né, que se vê como um poeta parnasiano, vai dizer que uma imagem como lua diurética, que já antecipa o nosso urinol, não é poesia, que o cotidiano não é poesia e que a sordidez não é poesia. E o poema, a poesia, muitas vezes vai investir justamente nesse lugar da não poesia, como uma espécie de lugar de recusa. E eu cito mais uma vez o Mechonik, e eu acho que é a última vez que eu cito ele, para dar um pouco, uma espécie de fim temporário a esse debate, e ele fala, para um poema, é preciso aprender a recusar, a trabalhar toda uma lista de recusas. A poesia só muda se a recusamos. E aí, bom, daí, portanto, na verdade, esse movimento que eu quis apenas indicar, né, a ideia das duas fontes que estão no título, né, da conversa aqui, da fala de hoje, que não tem a ver com o livro do Bergson, do filósofo, As Duas Fontes da Moral e da Religião, mas que tem a ver com o livro do Roger Bastide, um artigo em que ele fala das duas fontes da poesia, e eu me inspirei aí um pouco sem querer e percebi isso depois, né? E ele fala, nesse artigo ele opõe poesia mágica e poesia mística. Eu não vou fazer nada disso. A minha ideia é essa ideia da oposição poesia e antipoesia. Então, bom, é apontar para isso, na verdade, para esse lugar, né, com todo o risco de parecer uma discussão sistemática, que eu vou tentar evitar. Na verdade, é quase uma justificativa um pouco para fazer uma antologia e ler alguns poemas com vocês, mas também para evitar um debate que é um debate dialético, que aparece aí nessa citação do Mechonik, que é a ideia de que o que não é poesia pode se tornar poesia, e num certo momento não ser mais poesia, e aí vem outra antipoesia que se torna poesia, e outra antipoesia que se torna poesia, e por aí vai. E eu diria, na verdade, sem aprofundar muito, que isso é bastante simples, porque a gente ainda lê poesia parnasiana, e a gente não tem dúvida de que são poemas. Então, acho que isso é uma coisa... E aí, bom, um debate que se desdobra, né, na verdade, da proposição inicial, que é dizer que existem poemas que vão questionar o espaço do poético, que vão pretender ser não poéticos em muitas dimensões, a sordidez, o vulgar, etc. Dizer que isso é uma coisa, mas que a outra coisa é que existem espaços de mudança efetivos, né, da poesia, do novo, que passam por inúmeras questões, o vocabulário, o ritmo, mas que isso não necessariamente apaga as formas anteriores, porque seria pretender, né, seria pretensioso da nossa parte assumir que só o nosso tempo presente, as formas de linguagem nossas de que dispomos, elas comunicam com a gente. Mas, bom, apesar de todo esse debate, né, existe algo da poesia nova, dessa linguagem que vem, que
que nos toca efetivamente de outras formas e que pode efetivamente envolver um lugar de recusa, não necessariamente, mas pode envolver. E aqui é o Mechonique, ainda uma vez, que me ajuda a formular. Ele diz, na verdade, que pensar o valor da poesia, isto é poesia, impõe pensar uma espécie de historicidade radical. Será o valor aquilo que renova? Será que o que renova produz valor? Então, são essas questões, mas eu saio imediatamente delas, porque elas são extremamente complicadas, para me deslocar para um outro lugar, que é esse lugar da ideia da fonte. Porque, na verdade, assim, para mim, é como se a gente estivesse, né, com a formulação da revista e com a imagem da fonte urinol em dois lugares. E aqui, bom, novamente a questão da poesia e da antipoesia. O primeiro lugar é a ideia de uma poesia ou de uma arte que estaria em diálogo com algo do passado ou com algo da origem. E como vocês sabem, né, e como explica o Wikipédia, na base do Monte Parnasso brotavam várias nascentes, uma delas a Castália, rodeada por um bosque de loureiros consagrados a Apolo. E a lenda, né, bom, e a mitologia grega contam, né, que nesse momento, né, e perto dessa fonte se reuniam algumas divindades, deusas de canto e da poesia, as musas, né, juntamente com as ninfas das águas frescas, né, as náiades, né, uma delas a própria Castália, que deu nome a essa fonte, né, na qual ela teria sido transformada. Então, bom, a Castália ela teria inspirado o gênio poético daqueles que bebessem das suas águas ou ouvissem, né, o murmúrio delas, esse murmúrio desse canto. Então, eu penso, assim, no primeiro lugar, numa poesia que vai encenar uma relação com a fonte, com toda a dimensão de perda, ou busca, ou desejo dessa origem, e essa origem ela é frequentemente líquida, aquática, móvel, e eu não estou pensando tanto, como fizeram alguns parnasianos, não estou pensando tanto no passado greco-latino, embora isso seja importante e esteja um pouco na formulação da revista de vocês, na Arte pela Arte, mas, então, assim, não estou pensando numa espécie de origem temporal, mas na ideia dessas águas que são águas do sonho, do inconsciente, da interioridade, de uma água que brota, que sai da terra, que dá vida e que é nascimento. E eu trouxe, assim, e esse é o primeiro caminho da minha antologia pessoal, alguns poemas em que essas águas aparecem. E eu começo com o primeiro, que é muito bonito, que é lindíssimo, chamado Aquavia, da Maria Lúcia Alvim, publicado no Romanceiro da Dona Beija, de 1979. Eu só bebo água aqui para a voz ficar um pouquinho melhor. Como a fonte que jorra, ambivalente, marejados de sono, navegamos. Que esse rio de amor e de abandono seja leito comum para quem morre. Impelidos à margem da corrente, sacudimos a tarja temporária e a alma se evapora tartalana, e eu coloquei embaixo, que é uma espécie de fazenda de algodão, sobre a nossa nudez contraditória. Na umidade do riso, no desejo impreciso e profuso pelo pranto, que no calor das órbitas poreja, há transidos de frio, patinamos entre quiosques, domos e coretos, sem nada surpreender ou consumar. Bom, há muitas imagens aqui, né, como vocês percebem, o jorrar, o impelir, o impreciso, ainda que dentro dessa ambivalência, de uma forma muito precisa do soneto, com versos, né, de uma beleza sonora impressionante, né, um impreciso e profuso pelo pranto, para mim é um verso muito impressionante, mas um poema que se recusa à rima, como se esse gesto de não consumar fosse o próprio gesto desse líquido que não se represa. E, bom, esses líquidos todos, né, a fonte, o mar, o marejar, o rio, o vapor da alma, o riso úmido, o choro, o suor que sai pelos poros. A fonte, né, nesse poema, ela se torna assim menos uma origem, né, do que esse movimento de uma certa inconstância, que é da vida também, navegamos, como no poema do Rimbaud, o impreciso, o profuso, né, da nossa própria condição, a nossa própria condição abundante, imprecisa, inconstante, como esse jorrar. Bom, há um outro poema que lida com a fonte, que é um poema, e aqui me permitam esses saltos temporais um pouco disparatados, né, que é um poema chamado A Fonte, do Cruz e Souza. Tem duas versões dele, mas eu cito, né, uma que traz um elemento que dialoga com esse poema da Maria Lúcia Alvim, que é o riso. Na outra versão, se vocês tiverem curiosidade de procurar, esse riso não existe. Aparece um enrubescer no lugar do riso.
mas me parece interessante trazer esse riso ao lado dessa fonte. E eu passo ao Cruz e Souza. A fonte de águas cristalinas corre, chamalotes e prata levantando. E através de arvoredos murmurando, entre arvoredos murmurando morre. No ocaso, o sol, a luz no oceano escorre, e sempre vejo, as sombras afrontando, uma mulher que canta e ri lavando, mesmo que o sol, muito abrasado, jorre. É verde o campo, deleitável e ermo, pássaros cortam vastidões sem termo, borboletas azuis roçam nas águas, e cantando a mulher a rir a face, lava cantando como se lavasse as suas grandes e profundas mágoas. Vocês veem que eu anotei aí o chamalote, né, que é um tecido de lã pesado, mais pesado, um pouco para brincar com o acaso, né, porque no poema da Maria Lúcia Alvim aparecia a tartalana, que é essa fazenda de algodão muito leve. Mas, bom, aqui são outros elementos, né? Vocês veem, né, que o Cruz e Souza ele dialoga com o tema parnasiano, que é o tema da fonte cristalina no meio do bosque. É mais claro isso do que na Maria Lúcia Alvim. Embora atento a essa tristeza que é também paradoxalmente riso, né? E riso justamente pelo contato com a fonte, com a música da fonte, com um cantar que é lavar a roupa e lavar a tristeza. É como se essa mágoa ela fosse lavada pelo próprio movimento da fonte, a mágoa, né, fosse lavada, mas também pelo próprio movimento desse cantar, que é o cantar das náiades, né, das musas. Bom, o espaço da fonte, vocês vejam aqui, ele não é o da inconstância, mas ele também aponta para o movimento que esse desejo, portanto, né, de um canto, de uma purificação, como se fosse uma espécie de fonte de água batismal, e como se a poesia, né, essa poesia que vira voz, que vira canto, estivesse justamente aí, nesse lugar do lavar, do lavar-se e do riso. Bom, tem muito a percorrer nesse âmbito, né? Na verdade, assim, sobretudo nesse âmbito da poesia do 19, tem um poema do Vicente de Carvalho chamado A Flor e a Fonte, tem um poema do Olavo Bilac chamado Rio, que começa com um rio que nasce humilde e pequenino. Tem muitos poemas da Flor Bela Espanca, tem um especial chamado Charneck em Flor, que termina com um dístico impressionante que eu não trouxe para cá. Eu vou ler bem pausado. Também ando a gritar, morta de sede, pedindo a Deus a minha gota de água. Então, esse eu poético pede uma gota de água da fonte. Mas eu queria, na verdade, me encaminhar um pouco já para o outro lado, né? Para o lado já da antipoesia, com dois poemas de transição. Assim, transição, mas assim, vocês vão ver. O primeiro deles, do Baudelaire, que transforma a fonte em fonte de sangue. E aí, com toda a dimensão de um vampirismo, evidentemente, de um sacrifício do próprio eu, que transforma o corpo, o próprio corpo, o sangue do corpo, numa espécie de fonte que jorra, cadenciada pelos soluços. Então, um soluçar que cadencia esse jorrar do sangue. Ainda, né, que no poema, a ferida de onde esse sangue brota, ela não seja encontrada. O poeta não consegue localizar a origem, né? É uma fonte sem fonte, é uma fonte sem origem. Na verdade, a fonte é o corpo, mas o brotar é um brotar que não se sabe muito bem de onde vem. Eu cito o poema na tradução brasileira, que saiu no ano passado, do Júlio Castanhon Guimarães. Bom, há várias outras traduções. Vamos para lá, para o Baudelaire. A fonte de sangue. Sinto às vezes que meu sangue corre exaltado. Tal uma fonte, um soluço cadenciado. Ouço a correr tal longo, lento lamento. Mas é em vão que busco qualquer ferimento. Pela cidade, como num campo fechado, vai-se. Cada pedaço de pedra tornado, ilha, e alivia a sede de todo sedento, e a natureza dá rubro revestimento. Pedi não raro algum vinho enganador que me fizesse dormir o terror que me arruína. O vinho aviva o olhar e a audição faz mais fina. Busquei no amor um sono desmemoriador, mas o amor é um colchão de agulhas, seu mistério. Seu mistério, só o de a essas mulheres, desculpe a transcrição, só o de a essas mulheres cruéis dar de beber. Eu vou ler o último terceiro, que ficou muito ruim a leitura. Busquei no amor um sono desmemoriador, mas o amor é um colchão de agulhas, seu mistério. Só
a essas mulheres cruéis dá de beber. Então tem muitas coisas a dizer, né? O sangue que é comparado com vinho, como na Eucaristia, mas subvertido aqui, e aí está toda a dimensão de antipoesia do Baudelaire. O eu que já desejou lavar as mágoas ou adormecê-las com vinho, que só encontrou no amor uma espécie de colchão de agulhas, né? Então esse eu, né, que tentou lavar as mágoas, como a da mulher do Cruz e Souza, que tentou embriagar-se, esse é um movimento frequente no Baudelaire, com vinho, para esquecer, ele se vê, na verdade, oferecendo o próprio sangue, o próprio sacrifício para aliviar a sede de todo sedento. E a fonte é aqui, na verdade, o resultado do sofrimento, mas aponta sobretudo para um fim. Não é água que entra, é uma espécie de líquido que sai, que poreja, como no poema da Maria Lúcia Alvim. O outro poema da transição é um poema do Vinícius de Moraes, e aqui é um poema que eu adoro, assim, que é uma graça, que vai fazer um pouco a ponte entre as duas fontes, porque assim como o poema do Glauco, na verdade eu acho que não chega a ser como no Glauco Matoso, na verdade, porque o Glauco Matoso não retoma a fonte parnasiana, do Monte Parnaso, a fonte Castalha. Mas no Vinícius de Moraes aparecem duas fontes, de algum modo o espaço bucólico da fonte e o mijo. E aí que eu chego, eis aí Vinícius de Moraes, a foto dele. Nas tardes de fazenda, muito azul demais, eu saio às vezes, sigo pelo pasto agora, mastigando um capim, o peito nu de fora, no pijama irreal de há 3 anos atrás. Desço o rio no nau dos pequenos canais para ir beber na fonte a água fria e sonora. E se encontro no mato o rubro de uma amora, vou cuspindo-lhe o sangue em torno dos currais. Desculpem essas transcrições. Fico ali respirando o cheiro bom do estrume, entre as vacas e os bois que me olham sem ciúme, e quando por acaso uma mijada ferve, seguida de um olhar não sem malícia e verve, nós todos, animais sem comoção nenhuma, mijamos em comum, numa festa de espuma. Com isso, bom, com o Vinícius, eu chego na última parte, que é a parte da antipoesia. Não, eu não vou antecipar o Nicanor, não, deixa ele aí. Embora, claro, um percurso da antipoesia já se precinta, né, em todos eles, né, em cada um desses poemas, né, mesmo nesse espaço, que é um espaço recorrente aqui, hoje, né, que é o espaço do soneto. Eu citei vários sonetos. O sórdido, o cotidiano, o estrume, né, o sacrílego, eventualmente, no Baudelaire, né, no sangue vinho, que é apropriado, que isso se torna o sangue do próprio poeta, etc., com todo o seu vampirismo, etc. Bom, a impressão que eu tenho, e eu acho que a poesia do Glauco Matoso vai confirmar um pouco isso, é que muitas vezes uma poesia antipoética vai se servir dessas formas regulares ou do soneto, né, tanto quanto de uma espécie de rigor construtivo. Mas isso, evidentemente, vai depender do que ela recusa, e aqui a gente vai ver agora, nesse movimento final, que essa recusa se dá também por outros lugares. E aí, bom, eu penso sobretudo no Nicanor Parra, que publicou uma antologia antipoética, e o anti está entre parênteses, antologia antipoética, e de quem eu cito 2 poemas. Um deles se chama Montanha Russa, e a gente vai ver o sangue, que é o sangue um pouco como o sangue do Baudelaire, só que dessa vez ele não jorra do eu, ele jorra do leitor, pode jorrar do leitor. E o outro poema se chama Nota sobre a lição de antipoesia, que vai operar num espaço interessante, que é assumir o formato de notas, né, de 1 a 9, quase como uma espécie de nota crítica, dessa antipoesia que se dá um pouco por esse movimento crítico. As traduções, elas são da Joana Barossi e da Cide Piquet, elas traduziram em conjunto todos esses poemas. Eu passo ao Nicanor. A Montanha Russa. Durante meio século, a poesia foi o paraíso do bobo solene. Até que cheguei eu e me instalei com minha montanha russa. Subam se quiserem, claro que não respondo se saírem, botando sangue pelas bocas e narinas. Passo ao segundo poema. Nota sobre a lição de antipoesia. Na antipoesia se busca poesia, não a eloquência. Os antipoemas devem ser lidos na mesma ordem que foram escritos.
Temos que ler com o mesmo prazer os poemas e os antipoemas. A poesia passa, a antipoesia também. O poeta fala a todos nós sem fazer nenhuma distinção. Nossa curiosidade nos impede, muitas vezes, de gozar plenamente da antipoesia por tentar entender e discutir aquilo que não se deve. Se quer aproveitar, leia de boa fé e não se alegre jamais em nome do literato. Pergunte com boa vontade e ouça, sem contestar, a palavra dos poetas. Que não te desagradem as sentenças dos velhos, pois não as proferem por acaso. Saudação a todos. Saudação a todos. Vejam que o debate, né, sobretudo nesse último poema, né, tem a ver com pensar, né, com pensar o próprio poema, o que é a poesia, um pouco como eu indiquei no Mechonique, e também pensar isso que pode ser o historicizar a poesia passa, ele diz. A poesia passa, a antipoesia também, talvez se a poesia passe de novo, a antipoesia passe de novo também. E claro, bom, esse debate que é um debate já antigo, mas interessante da poesia do século XX, que é separar a poesia da eloquência, que, bom, eu não refaço aqui. Mas, bom, eu não refaço aqui também porque ele diz, olha, ó, evitem discutir aquilo que não se deve. O que, para mim, me parece mais interessante é a poesia que fala da poesia, que critica formas de poesia e formas assumidas pelo próprio poeta, o bobo solene, né, lá em cima, mas que é poesia, não deixa de ser poesia, ainda que ela assuma, ainda que ela capture outras formas, como claramente para mim me parece, mas eu não sei se isso é uma coisa da minha cabeça, como a forma do Tratado do Wittgenstein, com toda essa sequência de frases declarativas, numeradas, como a gente poderia encontrar no Tratado Lógico-Filosófico, que está aqui, olha, vocês vejam só um exemplo. É óbvio que um mundo imaginado, por muito diferente que seja do real, tem que ter algo, uma forma em comum com o real. Então, ainda que tenha uma espécie de captura dessa forma do tratado para falar de poesia, mas ainda assim é poesia. Eu acho que essa uma questão que é interessante. Mas eu concluo, então, assim, já concluindo, né, com um outro lugar que não é só esse da forma crítica, né? Agora eu retorno justamente à questão do urinol e da escatologia, mas não da escatologia no sentido teológico, bom, tem um sentido teológico, lembrando de um poema do João Cabral de Melo Neto que eu li na escola, né, muito jovem, na escola mesmo, né, sugerido por um professor de literatura, e que foi, bom, uma espécie de abertura minha para a poesia, pela antipoesia, o que é bem interessante, embora depois eu acho que eu tenha me tornado mais poeta do que antipoeta. Mas aqui, bom, eu cito para vocês alguns trechos, porque é um poema longo, e depois a gente pode conversar um pouco a respeito dele. E, na verdade, é um poema que se chama Anti-Ode. O anti aparece novamente, vocês vejam, né? Mas não é um anti contra a eloquência, é um anti contra a forma da ode, que é uma espécie de forma, assim, de forma muito resumida, né? Dessa relação da poesia lírica com o canto, com a música. E aí, bom, tem um enorme debate sobre o fato de João Cabral de Melo Neto recusar a música como um lugar da poesia. A gente sabe que isso não é tão simples, a questão não, é bem mais complicada do que essa. Mas nesse poema ele pretende, né, uma espécie de anti-ode, e que é uma certa forma de poesia, ou uma arte contra a arte, como diz a revista, a fonte de vocês. E esse anti, né, que é crítico, né, como se quase ele fizesse, na verdade, uma espécie de crítica em versos, mas dessa vez, né, se servindo desse vocabulário, né, da escatologia, das fezes e dos urinóis. Então eu leio para vocês alguns trechos do Cabral. Eu estou vendo aqui que tem uma pergunta, que era essa antologia, eu posso passar depois. Anti-ode contra a poesia dita profunda, João Cabral de Melo Neto. Letra A, vocês vejam, né, tem uma forma um pouco da forma do tratado também, um pouco como no Nicanor, né, dividido por letras, etc. A gente teria uma conversa grande para pensar um pouco nessas formas do anti, que se organizam de forma crítica, mas também numa certa linguagem, numa espécie de certo ordenamento da página que passa um pouco pela numeração, pelas letras, etc. Então esse poema eu acho que tem letra A, B, C, D e E, e eu tirei a letra C e a letra D. A gente vai direto do início para o final. Bom, poesia descrevia flor, conhecendo que as fezes, como qualquer, gerando cogumelos, raros, frágeis cogumelos, no úmido calor de nossa boca.
Delicado escrevia flor, cogumelos serão flor, espécie estranha, espécie, extinta de flor, flor, grão de todo flor, mas flor, bolha, aberta no maduro. Delicado evitava o estrume do poema, seu caule, seu ovário, suas intestinações. Esperava as puras, transparentes florações nascidas do ar, no ar, como as brisas. Depois eu descobriria que era lícito te chamar flor. De poesia, não será esse o sentido em que ainda te escrevo flor, não uma flor, nem aquela flor virtude em disfarçados urinóis. Flor é a palavra flor, verso inscrito no verso, como as manhãs no tempo. Flor é o salto da ave para o voo, o salto fora do sono, quando o seu tecido se rompe. É uma explosão posta a funcionar como uma máquina, uma jarra de flores. Poesia te escrevo, agora, fezes, as fezes vivas que és. Seis que outras palavras és, palavras impossíveis de poema. Te escrevo por isso fezes, palavra leve, contando com sua breve. Te escrevo cuspe, cuspe, não mais, tão cuspe, como a terceira, como usá-la num poema, a terceira das virtudes teologais. Então, bom, esse é o poema do Cabral, com todas essas repetições, com esse metro mais curto, com todas essas repetições que produzem ênfases, com todo esse vocabulário que é um vocabulário desse porejar, mas que não é o porejar, né? São as fezes, o urinol e o cuspe. E nesse espaço eu gosto desse trecho em particular do poema, né? De um estrume do poema que já existe, e que o poeta diz que evitava, mas que não evita mais, né? Assim, eu acho que isso é bom. Qual poema? Eu estou vendo o JM lá. Se você lembra qual poema da antologia? Acho que vai ter um momento para perguntas no final. Não, essa é uma antologia da minha cabeça, isso daqui. Eu estou montando aqui uma antologia, um pouco passeando pelos urinóis e pela antipoesia ao mesmo tempo. Mas eu chego, portanto, chego agora no final e eu peço, assim, aconselho, né, que as crianças sejam tiradas da transmissão, né, ou vocês coloquem fones, que é o último poema, que é o poema também com essa dimensão do urinol, mas ainda mais escatológico. E a palavra que vai aparecer no glaucomatoso é a palavra bispote, que é uma palavra que parece que vem do inglês, que significa pinico, que significa urinol também. Só que o contexto é mais pesado, bom, já afirmei isso, e aqui, na verdade, como o Cabral, né, tem esse movimento do jorrar, né, que é o jorrar não propriamente da escatologia, mas da micção. E é bom, portanto, né, com essa segunda fonte, ainda que não haja uma dimensão propriamente, explicitamente crítica à própria poesia no Glauco Matoso, não nesse poema, mas existem vários outros poemas dele, né, a forma poética, uma espécie, um movimento de antipoesia nessa própria poesia, que é um movimento de antipoesia que existe, assim, em grande medida, de forma mais ou menos explícita, em toda a poesia. Aqui, né, no caso do poema do Glauco Matoso, ainda que não exista isso, né, tem esse movimento, que é esse movimento do jorrar, com um certo contexto de sexual, etc., que está em bastante sintonia com esse espaço da antipoesia, do vulgar, do sórdido, e um pouco como a gente percorreu lá no início, pensando no Urinaldo do Chão. Então, deixa eu só passar para a página seguinte. Soneto 511, bom, o Glauco Matoso tem uma enorme produção de sonetos, sempre importante lembrar. Cascudo estuda os jus da caatinga e diz que um cabra macho ingere a urina de um outro ainda mais macho que o domina, ou mesmo do oprimido que se vinga. Vem cá tomar meu mijo, diz quem xinga. Defende-se o ofendido que assassina ou cede a boca à guisa de latrina. Mais fede a fama suja que a caatinga. Há casos em que a língua se projeta na marra, lambe a glândia para o jato que calha feito esgoto em calha abjeta. O líquido goteja do meato
missão de uma micção que se completa, que mais pôr num bispote tão barato, no urinol, né? Posso ler de novo? Eu acho que eu li super mal, deixa eu só reler. Cascudo estuda o jus da caatinga e diz que um cabra macho ingere urina de um outro ainda mais macho que o domina, o mesmo do oprimido que se vinga. Vem cá tomar meu mijo, diz quem xinga. Defende-se o ofendido que assassina ou cede a boca à guisa de latrina. Mas fede a fama suja que a caatinga. Há casos em que a língua se projeta na marra lambe a glândia para o jato que calha feito esgoto em calha abjeta. O líquido goteja do meato, missão de uma micção que se completa, que mais por no bispote tão barato. Eu termino aqui com esse poema. Tem também, bom, evidentemente, um montão de coisa para conversar sobre ele. Tem versos que são versos de uma sonoridade muito impressionante do Glauco Matoso para dizer que é poesia também. O meato missão de uma micção, a micção que vira missão, que se completa, com todo esse uso de um vocabulário que é extremamente sofisticado, dentro dessa temática, né? O bispote, a micção, como é que se diz, a latrina, a calha, a abjeta, tudo isso, né? E, bom, dentro desse espaço, que é esse espaço, como é que se diz, do embate, né? Entre machos, né? Como ele coloca aqui, mas que é, bom, eu acho que em grande medida, bom, o que eu disse aqui, conversando um pouco sobre a ideia da antipoesia, que é um embate da própria poesia, né? De uma poesia, eu disse isso no início, mas um pouco eu repito para terminar, de uma poesia que não é feita só a partir da nossa experiência sensorial, do nosso desejo de uma relação com os outros ou conosco, mas que é feita muitas vezes numa tensão contra a poesia, numa luta. Bom, ainda que não seja essa luta da dominação e da opressão, acho que é uma luta sempre mais cordial, mais simpática, etc. Mas que é um espaço possível, que estava um pouco na proposta de vocês, da arte contra a arte, e que eu tentei deslocar aqui para a poesia contra a poesia. Tá bom? Era isso, obrigado mais uma vez pelo convite, e a gente vai conversando aqui nesse espacinho aí que aparece aí, que a gente tem agora. Eu vou fechar, eu não vou, eu acho que eu vou manter o slide aberto, porque aí se vocês quiserem olhar, assim, olha, vamos ver aquele poema tal, etc., a gente volta e conversa um pouquinho. Não fecharam, mas tudo bem, tá aqui, tá aberto, depois a gente põe de novo. Eu gostaria de agradecer pela sua fala, professor, foi muito, muito interessante, e não falo isso só porque é o padrão de agradecimento, eu falo de verdade, que quando o senhor fala sobre poesia, é uma coisa muito interessante, muito incrível. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido essa discussão sobre poesia e antipoesia, que geralmente a gente vê a poesia em si. Então, para mim, é um assunto completamente novo. E eu gostaria de passar a palavra agora para a Isa, que vai mediar as perguntas. O livrinho do Nicanor é esse daqui, olha, que está aqui, olha, antipoesia, aqui, ó. Antipoesia está aí, a palavrinha dele. Isabela, professor. Olá, tudo bom? Como o Luca falou, foi muito enriquecedora a sua palestra, né? Já puxando para esse gancho da fonte, que a própria fonte traz do mictório do Duchamp, toda essa ideia de anti-arte do próprio ready-made, é incrível como ele acaba englobando bastante a poesia, né? Não só o Duchamp, mas o Tristan Tzara, por exemplo, ele acaba trazendo a ideia de como fazer um poema dadaísta. E essa ideia, o que o senhor pode achar dessa ideia assim de como o Tristan Tzara ele trazia essa ideia do poema não ser uma obra de arte, sim algo feito. Eu queria saber um pouquinho como o que o senhor pensa sobre isso. Então, Isabela, assim, sua pergunta é ótima, porque, na verdade, assim, você vai para um lugar, que eu acho que é o lugar que é uma espécie de ponto cego da minha apresentação, que eu não consegui formular a tempo, que tem a ver com a questão do ready-made, né? Assim, uma espécie com a ideia da poesia que se faz por apropriação. Isso foi muito debatido num livro recente da Marjorie Perloff, chamada Poética do Gênio Não Original, que são poetas, por exemplo, que recolhem gravações de rádio. Tem um poeta que ouve a transmissão de uma rádio que fala do engarrafamento
e que, bom, vai recolher isso daí, vai fazer uma espécie, não sei se nem faz montagem, se recorta alguma coisa desse tipo e publica como poema. Que, portanto, tem essa dimensão que para além da dimensão propriamente antipoética, tem essa dimensão de uma espécie de apropriação do ready-made de algum lugar. Assim, eu mal ou bem falei de uma apropriação de um discurso que é um discurso que vem de outro lugar, né? No caso lá do tratado, etc. Mas a verdade, não falei disso, que eu acho que é justamente esse o ponto cego no qual você toca. Não falei de uma apropriação mesmo, né? De você pegar e plagiar. E isso é feito. E é um debate bem, bem interessante. A ideia de você, de fato, recuperar um texto um pouco sem elaboração, ou quase sem elaboração, um pouco como fez o Manuel Bandeira lá na notícia de o poema de uma notícia de jornal, retirado de uma notícia de jornal. Isso é um debate legal, assim, e estou tentando lembrar para dizer que, bom, que é um gesto, né, que em grande medida apaga o gesto da autoria. Tá? Sim. Eu acho que esse aqui que é um gesto bem interessante que a gente vê que mesmo nessa antipoesia, a poesia, essa antipoética, o Cabral de algum modo vai tentar produzir alguma coisa que apague o eu, etc. Mas a poesia ela acaba dizendo o eu, e esse apagamento da autoria é bem, bem mais complicado. É bem mais complicado de ser feito, né, do mesmo modo que se fez na arte como Duchamp. Para dizer assim que eu ia chegar na Marjorie Perloff, ia chegar um pouco nesses antipoetas, mas eu achei que já a antologia já estava grande e acabei, infelizmente, não trazendo isso para vocês. Mas a pergunta... Sim, essa ideia que o senhor traz de o próprio ready-made, ele se aposta, né, de algo que não é dele, né? Por exemplo, alguém, um artesão, fez esse mictório e o Duchamp chegou e colocou, olha, essa é minha obra, algo que eu não fiz, mas continua sendo a minha obra, né? E aí o próprio movimento dadaísta vai trazer isso, né, dos ready-mades, de coisas que já estavam prontas, que estão no nosso dia a dia e que nós mesmos não olhamos como obra de arte, né? Como uma roda ou um banco. E é muito legal que o senhor traz essa visão dentro da poesia também, né? Tem uma poesia também, na verdade, assim, tem um outro caminho, que é uma poesia que você vai ser feita com muita apropriação. Então, eu estou pensando no livro que acabou de sair, o livro do poeta Pedro Marques, chamado Saques e Sacanagens, em que ele vai pegar discursos oratórios lá do século XVI, do XVII, e ele vai recortar isso daí, a gente não sabe muito bem o que ele faz, porque são textos que a gente não conhece mais, ninguém leu mais, e ele coloca isso no texto dele. E a gente nunca sabe até que ponto vai... Bom, em alguns momentos a gente vê um ar-condicionado, a gente sabe que teve uma intervenção no século XVI. Mas quando não aparece nada, a gente não sabe até que ponto tem essa intervenção. Então, para dizer que tem uma poesia muito moderna, assim, que vai operar também numa lógica que não é propriamente a lógica do ready-made, mas é a lógica da apropriação e da citação. Citando de forma mais clara, assim, às vezes eu cito e até coloco lá o nome do poeta, etc. Ou eu cito os poetas, os trechos de antologia, né? Eu ponho lá no meu poema, olha, no meio do caminho, eu estou citando Drummond, que estava citando Dante. Mas às vezes isso é feito de forma muito mais, como é que se diz, muito mais embaralhada, sem ou com um projeto que é um pouco o que fez o Pedro, que é pegar discursos estranhos, coloniais, muito esquisitos, deslocar para hoje, e a gente percebe que aquilo que era muito perverso lá atrás permanece perverso por esse deslocamento. Né? O senhor traz até uma questão que é bem discutida atualmente, que nós temos como artistas, nós temos uma segunda produção, né, uma terceirização, que é a gravura, e aí acaba trazendo isso de alguém também fez, mas a gente se apropria e ninguém sabe quem fez. Né? Bom, começando a mediação com as perguntas, a gente tem a primeira pergunta do Luca. Professor, você acha que essa não poesia exige mais do leitor? Essa é uma pergunta ótima, assim, é uma pergunta ótima também, assim, tem um movimento que está desde a poesia do Baudelaire, né, quando ele trata o leitor de leitor hipócrita, que tem a ver com isso, né, com uma espécie de comunidade de leitores, ou, assim, eu escrevo para o leitor que consegue me entender. E eu excluo brutalmente, posso excluir brutalmente outros leitores, um pouco como faz o Glauco Matoso, etc. Olha, isso daqui não é para você, esse vocabulário não é para você, essa forma do soneto não é para você, e, bom, toda essa dimensão de uma certa perversidade também não é para você. Então tem formas que são formas de exclusão mesmo, e que podem ser formas de exigência também, né?
exigir um leitor capaz um pouco de entrar um pouco nesse universo. E isso muitas vezes é feito de diferentes maneiras, né? Pelo vocabulário, e a gente percebe um pouco, né, a riqueza, né, o vocabulário da Maria Lúcia Alvim, por exemplo, mas é feito muitas vezes porque pressupõe um certo conhecimento de uma certa poesia, é quase como se ele colocasse o leitor como um leitor cúmplice, né? Você está rindo da poesia comigo, que sou antipoeta, tanto quanto eu, assim, de algum modo você é um pouco antipoeta como eu, assim, porque você ri do Bobo Solene, você ri do poeta Bobo Solene. Então tem uma espécie de camaradagem que quase como se o poeta, né, exigisse mais o leitor, uma espécie de companheirismo mesmo. Olha, vamos zoar esse pessoal aí que fazia, só que para zoar tem que saber o que é que se fazia, né? Assim, a solenidade boba, por exemplo, né? Acaba meio que tendo que ter quase uma instrução, né, para o poema, de ler e associar a tal coisa que o senhor traz, né? Acho isso até que bem legal, assim. Bom, a segunda pergunta do Luca foi por que, quando ele se depara com algo que não condiz com o que idealizamos como poesia, ele deve se perguntar, como nós fizemos, o que faz dela poesia? É interessante, né? Assim, eu acho que esse é um movimento que é um movimento interessante, que é o movimento da arte, muitas vezes, né? Ou da arte contemporânea, né? Que se coloca muitas vezes como alguma coisa que ela não embora seja. Assim, eu acho que é isso, né? A todo momento, né? Essa poesia, ela diz, olha, a gente idealiza alguma coisa, essa antipoesia, né? Ela diz, bom, idealizamos alguns modos de poesia e eu estou aqui nesse processo de desidealizar. E isso muitas vezes produzido na poesia, né? Como uma espécie de desejo de trazer o leitor com um espaço do real, inclusive pela crítica, né? Acho que tem um movimento que é um movimento importante da poesia, né? Que é despertar em nós, né? Uma sensação de presença, como eu falei um pouco das fotos desfocadas, etc. E essa sensação de presença ou do real ou daquilo que é mais vivo, né? Muitas vezes tem que passar por esse espaço de desidealização mesmo. E eles escolhem, o que é interessante para desidealizar, eles escolhem muitas vezes a própria poesia, a própria arte, né? Não vai dizer para o leitor, né, mas ele diz, olha, bom, existe uma arte que idealiza e de algum modo eu estou, ao desidealizar essa arte, trazendo você para alguma coisa que é mais real, que é mais vivo. E aí não deixa de ser poético nesse sentido, né? Continua, na verdade se torna ainda mais poético muitas vezes. O senhor acaba casando até com a ideia da não idealização da arte, né? De como a gente saiu de uma arte no Renascimento que tinha toda essa beleza, e aí a gente vem para uma arte que ela desconstrói totalmente essa percepção, né? E a poesia acaba trazendo essa mesma ideia, ela sofre essa desconstrução, né? Esse mesmo movimento. Né? Sim. A pergunta da Camomila o quanto da poesia é ignição e o quanto é lapidação no seu processo artístico particular. Linda live e discussão, parabéns, pessoal. Muito obrigado, Camomila. Obrigado, Camomila. Então, essa é sempre a questão, né? Só que aqui ela parece mais moderna, né? Ignição, fogo, né? Assim, o quanto ela é esse fogo, né? Esse líquido que se consome, né? Porque o fogo é isso também, né? Que desaparece, bom. E o quanto ela é lapidação, né? Dentro da metáfora plástica, né? Da qual os parnasianos gostavam muito, né? Da arte como lapidação, né? Do mármore, etc, etc. Então, a gente vai com os dois, né? Eu acho que os dois são... a gente vai sempre com os dois, né? Eu acho que não existe só um processo que é um processo puramente artístico, né? Assim, e às vezes o processo artístico ele trava, né? O processo de irrupção, né? Eu acho que é um pouco manter-se nesses dois lugares, que é um pouco o lugar da poesia, né? Mas evidentemente, às vezes esse lugar que é acendido, né? Ele não acende do nada, assim, ele acende um pouco porque a gente está lendo outros poetas, porque a gente está com outros livros na frente, etc. Ou seja, é o próprio processo de lapidação que permite que alguma coisa irrompa, né? E às vezes irrompe não da gente, irrompe um pouco de uma leitura, né? De alguma coisa que a gente ouviu, etc. Mas sobretudo nesse espaço da poesia propriamente. Eu acho que tem os dois, assim. No meu caso particular tem os dois, mas sobretudo tem esse contato de uma relação
esse contato com os livros, né? Eu acho que a poesia, a arte em geral, né? Ela se faz, bom, numa relação com o real, com o mundo, com a vida, etc., mas ela se faz também na relação nossa, né? Não com a tradição, porque a palavra tradição é uma palavra ruim, mas com obras que a gente admira e que permanecem vivas para a gente. São obras que nós trazemos no nosso repertório, né? O que estudamos, a gente acaba trazendo para as próprias obras, né? Uhum. Bom, o Yuri de Souza Garcia disse: a fonte também descreve a ideia da crise da arte, que parece cada vez mais forte. Você acha que isso é ainda mais atual nesse momento de caça à cultura? Então, eu acho que tem... Não, a pergunta é excelente do Yuri, assim. Eu acho que tem duas perguntas aí, assim. E vou tentar responder as duas, talvez de forma separada e eventualmente juntar. Então, evidentemente, assim, na verdade, eu tenho um livro do Marco Ciscar, que é um livro interessante, assim, fundamental, recente, do professor Marco Ciscar, que foi professor do IBIUS, que se chama Poesia e Crise, e ele vai dizer que, eu acho que é uma coisa central, que já vem desde o início da modernidade, que é o fato de que existe um discurso da crise. A poesia, muitas vezes, ela vai encenar a poesia, mas também a crítica, a própria universidade, a gente vai dizer que a poesia está em crise. E isso é produzido de diferentes formas, por muitos poetas, etc. Então, assim, antes de haver crise, existe um discurso da crise. Que muitas vezes, assim, pensando um pouco no nosso panorama econômico, etc., às vezes as coisas não estavam nem tão ruins lá atrás, mas houve um discurso da crise muito forte, né, nos governos anteriores, que engendrou a crise. Era uma crise que não necessariamente existisse na dimensão que passou a existir. Então, eu acho que esse é um debate interessante, o quanto a arte, o quanto a poesia precisa, para se veicular, ou mesmo para se dizer interessante, precisa se dizer um pouco, como é que se diz? Precisa se dizer em crise, ou sob ameaça. Então, olha, estamos sob ameaça e eu faço poesia, como se a poesia fosse um lugar de resistência permanentemente frente à ameaça, e como se a poesia se tornasse mais interessante porque justamente existe uma ameaça. Então, essa eu acho que é uma questão que ou uma crise. E que tem, claro, bom, pode ter diferentes desdobramentos, né? A ideia, por exemplo, essa ideia de que o leitor está cada vez mais excluído, que a poesia não comunica, que não vende tanto, que não temos tantos espaços artísticos, né? Ao pensar que em Rio Preto, né, quantos espaços a gente tem de fato de difusão de arte? Não são muitos. Em outras cidades do interior, aqui eu acho que até tem bastante, mas bom, em outras cidades do interior tem muito menos, né? Então a gente pode pensar, evidentemente, né, nessa crise, numa crise da arte, como uma espécie de crise de comunicação. Assim, o poeta não encontra os seus leitores não leem tanto mais poesia, mas ao mesmo tempo o poeta muitas vezes escreve numa linguagem que exclui deliberadamente os seus leitores, porque pretende outros, ou porque pretende, vai lá, com um leitor que não existe, etc. Então acho que tem um debate interessante aí. Mas, evidentemente, a gente tem efetivamente uma caça à cultura. Eu acho que esse é outro espaço da pergunta, né? E a gente percebe o quanto poderia ser subversivo. Eu espero que nenhum colega do Ministério, etc., colega, né? Tô brincando, colega. Ninguém do Ministério, etc., veja uma live dessa e peça para que esse espaço, né, de uma espécie de provocação e de uma poesia que coloca tantos problemas, né, da sordidez, etc. Bom, existem... Evidentemente, a sordidez é uma coisa que a gente gosta de, mas bom, pensar de forma livre a poesia, e pensar de forma livre a arte, etc., vem tendo seus espaços, vem sendo coibido, né, em vários momentos pelas instâncias culturais, de forma mais ou menos, como é que se diz, ordenada, ou por ações do governo, ou por ações de patrocinador, etc., e não só de caça à cultura, portanto, pelas ações do eventual ministério, etc., mas também porque há patrocinadores, porque o espaço na nossa sociedade se tornou muito tradicional de novo em tão pouco tempo, ou uma espécie de tradicionalismo aflorou, né, com toda a sua carga de preconceitos e exclusões. Então, eu acho que, de fato, a gente, entendendo a cultura, a poesia, a arte como um espaço da liberdade, um espaço do pensamento, da liberdade, da transgressão, mas também de uma transgressão crítica, de uma reflexão, etc., eu acho que é um espaço que se vê, né, numa certa crise, porque passou a ser visado, né? A gente está, bom, eu acho que esse é um debate que reaparece frequentemente, que é o debate de uma guerra cultural, né? E
que nem tem a ver propriamente com o conteúdo. Eu acho que ninguém vai ficar encanado com o conteúdo do Glauco Matoso, até porque o próprio presidente já colocou uma cena muito, lá no início do seu mandato, né? Tweetou uma cena dessas, assim. Ninguém vai ficar muito preocupado com isso. Mas, evidentemente, o discurso livre, e, sobretudo o discurso político livre, passou a ter problemas. Né? Acho que nesse momento atual, o que nós mais precisamos é de um incentivo, né? Assim como na ciência, a arte também precisa de um incentivo, sendo privado ou público, e isso deve partir majoritariamente do governo, para que nós podemos trazer essa poesia para outros leitores, essa arte para outros leitores, e acabar trazendo discussões maiores, né? Incluir pessoas que não estão sendo incluídas no momento. Porque permanece ainda o espaço do museu, ainda são espaços Sim. relativamente excludentes, porque em grande medida eles não existem, né? Assim, Sim, e os espaços sim. de circulação e debate sobre arte são menores, né? Restritos ainda. Né? Sim, a gente precisa incluir no próprio repertório de todas as pessoas do Brasil que museu é algo que a gente tem que ir, tem que desfrutar, que são as nossas obras, que são os nossos artistas, e temos que apoiar isso, né? A cultura é feita pelo povo, então acho que é imprescindível que podemos fazer isso, que possamos fazer isso, né? Fazer isso, né? Bom, eu agradeço muito, senhor. Agradeço também todas as perguntas. Foi extremamente enriquecedor tudo que o senhor trouxe, todas as respostas. Por mim, ficaríamos aqui anos conversando, mas agora eu preciso puxar para os artistas para discutirmos as obras que serão vistas nessa edição. Mas muito obrigada. Nessa terceira edição. Tá bom, muito obrigado mais uma vez. Um abraço para vocês e para quem estava assistindo até aqui e que vai continuar assistindo.